Amém, amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus. Nós vamos ler um verso, Mateus, capítulo 6, verso 34. Mateus, capítulo 6, verso 34. É uma bênção estar com vocês. Pastor Diogo Dantas, ele tem maturidade para ouvir o que eu vou dizer aqui, é um amigo querido. É hoje aí uma das referências do Evangelho, queridos irmãos, essa igreja na nossa geração. Então fica nosso registro de gratidão, amém, queridos? De louvor a Deus por tudo que Deus tem feito. É incomum aqui nessa igreja, nessa congregação, as vidas, os testemunhos, amém, queridos? E que vocês tenham de verdade um final de ano de colheitas. Nós vamos ler um verso poderoso de Jesus para mim e para você. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, verso 34, uma das falas mais conhecidas de Jesus em toda a Bíblia. Jesus disse assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Essa manhã quero refletir com vocês um pouquinho sobre esse verso de Jesus. O Senhor Jesus está mostrando para mim e para você uma lição. A nossa vida funciona um dia de cada vez. Deus fez um mundo com estações, dias e anos, conforme a primeira página da Bíblia. Aliás, o Salmo 90, que é um dos salmos mais antigos, você sabe que o livro dos Salmos, é um livro com uma compilação de orações, de louvores, de hinos. E o Salmo 90 é um salmo atribuído a Moisés. É um salmo muito antigo. E nesse salmo, olha o que Moisés diz. Ele diz, no verso 2, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O nosso Deus é um Deus eterno. É um Deus ilimitado quanto ao seu poder, Ele é onipotente. Ele é ilimitado quanto ao espaço, Ele é onipresente. Ele é ilimitado na sua sabedoria, Ele é onisciente. E Ele é ilimitado quanto ao tempo. Uma vez até perguntaram assim, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Sabe o que Santo Agostinho respondeu? Agostinho, grande teólogo. Ele pensou e respondeu, eu já sei o que Deus fazia antes de criar o mundo. Ele estava fazendo um inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta. É isso que Deus estava fazendo. É claro que Agostinho estava brincando. Agostinho, ele está dizendo o seguinte, ele escreveu isso no comentário do Gênesis, contra os maniqueus. Hein, Saulo? Ele disse o seguinte, não, Deus é eterno. A Bíblia fala que na eternidade Ele já era glorioso. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele fala assim, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Mas voltando para o Salmo, Moisés diz assim, Deus é eterno. Aí ele fala, e nós? O ser humano vive 70 anos, ele diz. Alguns vivem 80. Aí ele faz uma oração. No verso 12, Salmo 90, verso 12. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Então Jesus está falando sobre isso aqui no Sermão do Monte. Ele está falando sobre nós termos sabedoria para viver cada dia para a glória dele. Quem quer essa sabedoria essa manhã? Sabedoria. Porque a nossa vida, ela não funciona de vários dias de uma vez. Existe até mesmo, como é que é? O como é que é? Cicardino. O corpo precisa da luz, o corpo funciona para dormir, vai diminuindo as luzes. Quer dizer, Jesus ele falou muito sobre isso. O pão nosso de cada dia. Cada dia tem provisão de Deus para a sua vida. No Antigo Testamento diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada
manhã. Olha só, cada dia tem misericórdia de Deus para mim e para a sua vida. Tem lutas todo dia, mas tem santidade todo dia. Quem quer me seguir, pegue diariamente a sua cruz e siga-me. Olha o apóstolo Paulo. Embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. O que eu acho mais bonito é a promessa do Senhor. Ele diz assim, no final aqui de Mateus, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem misericórdia, renovação, santidade, provisão. Você tem a presença de Jesus todos os dias. Agora, nesse texto, Jesus está ensinando para cada um de nós o que é então a preocupação, a ansiedade. Ansiedade é tentar viver 1000 dias em um dia só. Ansiedade é um exagero de preocupações. Então vamos lá, primeira lição desse texto. O que Jesus proibiu nesse texto foram as preocupações malignas, não o planejamento com o amanhã. O texto é muito explícito. Primeira parte tem a proibição. Ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã. Primeira parte do verso, primeira lição para mim e para a sua vida essa manhã. O que Jesus está proibindo nessa linha são as merinates, ou as preocupações, as ansiedades. A palavra grega é a palavra merinate. Merinate, que está traduzido como preocupação. Algumas versões falam cuidados da vida, outras traduzem como ansiedades. A palavra merinate é uma palavra neutra. Olha que interessante. A Bíblia fala de boas preocupações e de más preocupações. Exemplo de boa preocupação, Filipenses 2, verso 20. O apóstolo Paulo diz assim: eu não tenho ninguém como Timóteo que tem preocupação sincera com o bem-estar da igreja, com o bem-estar de vocês. Aqui é um exemplo de boa preocupação. Amém, queridos? Quem quer ter responsabilidade pela família, pela igreja? Isso é bênção. Vocês não querem não? Amém, 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 amém? Sou pentecostal, aleluia, meus irmãos. O negócio é o seguinte: tem que preocupar com a igreja, tem que preocupar com a família. Olha aqui, outro exemplo de boa preocupação. 1 Coríntios 12, 25. 1 Coríntios 12, 25 aparece lá merinate de novo. A mesma expressão. Paulo fala: assim como um membro, um se preocupa com o outro e o corpo funciona. Está vendo? Então existem exemplos de boas preocupações, boas merinates. Planejamento não tem a ver com ansiedade, tem a ver com sabedoria. Amém, queridos? Sabedoria. A Bíblia fala: olha para a formiga, preguiçoso. Ela trabalha no verão, na estação certa, para colher na estação certa. Olha um exemplo de um texto bonito sobre isso na Bíblia. Eclesiastes 11, verso 4. Quem fica observando o vento não vai plantar, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, Jesus e a Bíblia em nenhum momento proíbem planejar. Pelo contrário, há uma enxurrada de versos, de provérbios, por exemplo, fala assim: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. A Bíblia fala sobre buscar conselhos. Olha só, a gente está num final de ano, é uma época apropriada para isso. Planejar, pensar, refletir. A Bíblia nos ensina, agora mesmo, vamos participar da mesa do Senhor, da ceia. Qual que é o comando bíblico? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Avaliar, examinar é escrutinar, é esquadrinhar, é refletir. Eu estou vivendo para a glória de Deus? Como é que está a minha família? Como é que estão os meus relacionamentos? Quem recebe essa palavra essa manhã? Amém? Quer dizer, peraí, como é que está o meu casamento? Como é que estão as minhas amizades? Como é que está o meu relacionamento com os meus filhos? Como é que está o meu testemunho? Peraí, eu estou vivendo aquilo que eu professo? Planejar, examinar, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Organizar as coisas. Se você não organiza, você não realiza as coisas. Você não... o que a Bíblia fala, você fica parado olhando, você não vai colher nada. Olha Jesus, olha Jesus é o maior exemplo disso. Jesus trabalhava. Você quer ser mais espiritual que Jesus? Não quer trabalhar, né? Jesus, esse não é o filho do carpinteiro, esse não é o carpinteiro, filho de José. Então Jesus trabalhava. Uma vez um jovem chegou para mim: pastor Davi, eu não sei
que tem a ver essa prova de biologia com o meu chamado? Eu falei, mas qual que é o seu chamado? Não, meu chamado é falar de Jesus para o mundo todo. Eu falei, que engraçado, porque Jesus, o chamado dele foi salvar a humanidade, e Jesus não viu problema nenhum em realizar, cumprir o chamado dele e estudar, porque ele estava no templo perguntando, respondendo, ouvindo. Ele trabalhou, fez uma mesa, fez um banco, ele era um carpinteiro. Mas tem gente que quer ser mais crente que Jesus. Está repreendido, amém, queridos irmãos? Não tem como ser mais crente que Jesus, não? Quer dizer, Jesus, olha só, nenhum lugar da Bíblia fala que Jesus morreu com 33 anos. Não existe esse verso na Bíblia. Mas a Bíblia diz que por volta dos 30 anos, Evangelho de Lucas, por volta dos 30 anos, ele foi batizado por João Batista. Então, a Bíblia fala desse jeito, cerca de 30 anos, ele foi batizado. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos. Qual que é uma das grandes evidências? Porque o Evangelho de João fala de 3 Páscoas que Jesus foi para Jerusalém. 3 Páscoas. Então a tradição cristã no mundo inteiro entende, amém, amém, amém? Cerca de 3 anos, 3 anos o ministério de Jesus, cerca de 3 anos. Olha que interessante. Jesus ficou 3 décadas no anonimato. Você vê de Nazaré, assim, o fim do mundo Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, essa expressão aparece na Bíblia. Ele ficou 3 décadas no anonimato. Em 3 anos, ele realizou, cerca de 3 anos, ele realizou o ministério dele. Em 3 dias ele morreu, foi sepultado, mas ele se levantou num domingo de manhã e salvou a humanidade. Louvado seja Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não foi da manjedoura para a cruz de repente. Quem está entendendo, amém? Tem uma história, tem um planejamento, na plenitude dos tempos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então a Bíblia fala de um Deus que planeja, amém, queridos? A Bíblia mostra Deus, nos primeiros versos das Sagradas Escrituras, sistematizando, organizando o caos. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então o primeiro dia, olha que bênção, olha que bênção. Jesus não proíbe você de planejar. Jesus não proíbe responsabilidades, ao contrário, escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Nós temos que planejar, nós temos que organizar. O que Jesus está proibindo são as más preocupações. A Bíblia vai falar também de merinates malignas. Quais são as preocupações que Jesus proíbe? São as preocupações que dividem o nosso coração. São as preocupações, ele está ensinando aqui, desde o verso 24, não se pode servir 2 senhores. Você não pode agradar a Deus e ao dinheiro e a mamon. Não tem como servir os 2 ao mesmo tempo. É como se Jesus estivesse dizendo, se você quer servir Deus, mas quer servir o dinheiro, as posses terrenas, andar em 2 caminhos antagônicos simultaneamente, você vai se partir no meio. É uma impossibilidade. Não dá para seguir 2 senhores. Então, são as preocupações que brotam. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Como se mamon dominasse a sua vida. Mas mamon está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos servir o Senhor. Nós somos ensinados a orar o Pai Nosso que está no céu, e não orar o mamon meu que está na carteira. Tem gente que não é a pessoa que tem as coisas que tem a pessoa. Já viu isso? A pessoa não possui o carro, é o carro que possui a pessoa. Se no culto de libertação, gente, está endemoniada de um carro. Qual o teu nome? Corolla, Jeep, Compass. Pelo amor de Deus, está repreendido isso, amém, queridos? Não é possível que o dinheiro te tem, não. É você que vai usar ele como instrumento para a glória de Deus. Então Jesus está falando que tem preocupações que dividem o coração, tiram a fé em Deus. George Miller, um herói da fé. Quem é George Miller? George Miller é o cara que criou, desenhou os modernos orfanatos, a partir de Bristol, na Inglaterra. Um servo de Deus, um homem, é maravilhosa. Leia a biografia de George Miller. Ele tem uma frase marcante. Ele diz assim: quando aumenta a ansiedade, é porque está diminuindo a nossa fé. Mas quando aumenta a fé, nós vamos esmagar a ansiedade com a bênção de Deus. Então Jesus está proibindo más preocupações. Outro exemplo, quem lembra da história de Marta e Maria, lá em Lucas,
Jesus estava na casa dessas duas irmãs, amigas dele. Tinha Lázaro, eram 3 irmãos. Mas nesse episódio, Marta e Maria estavam em casa. E aí Maria ficou com Jesus, serviu Jesus. Marta, ao invés de aproveitar a presença de Cristo, ficou andando de um lado para o outro. Jesus deu uma bronca nela. Marta, Marta, você está merinate, você está preocupada com muitas coisas, e uma só é necessária. A sua irmã escolheu a melhor parte. Então olha aqui, merinate é a pessoa dispersa, é a pessoa que começa a preocupar com um monte de coisa e não preocupa com o principal. Não ama Deus acima de todas as coisas. Para de amar Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Ama Deus, mas com parte do coração. Quem está entendendo? Ama Deus, mas com parte da alma. Ama Deus, mas com parte do entendimento. Jesus está te chamando para uma entrega total, sem divisão no coração. Último exemplo, parábola do semeador. Jesus, ele fala que a semente, ela caiu em terrenos diferentes, solos diferentes. E uma semente caiu num solo que deu espinhos. Jesus chama esses espinhos de merinate, de preocupações. Caiu, começou a crescer, mas aí as preocupações sufocaram a palavra, falaram mais alto. Então qual que é a preocupação que Jesus está combatendo? Essa preocupação é quando a opinião do jornal vale mais do que a palavra de Deus. Quando a opinião das pessoas que são passageiras, limitadas, a pessoa não sabe a hora que está com fome, mas dá palpite em tudo. Aí você escuta essa opinião, ao invés de ouvir a palavra de Deus. Queridos irmãos, céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele fala algo impressionante nesse verso, porque ele diz assim: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã tem os problemas dele. A pessoa ansiosa, ela personifica o amanhã. A pessoa ansiosa, o amanhã, Jesus, ele personifica o amanhã nessa frase. É uma frase sem paralelo na antiguidade. Os eruditos dos textos clássicos, eles ensinam que não há paralelo na literatura antiga. É um dito original de Jesus. Quem está entendendo? Não se encontra nenhum sábio, nenhum filósofo, de nenhuma religião, de nenhuma pessoa que disse algo semelhante a isso. Jesus, ele traz aqui um ensinamento poderoso. Ele está dizendo: gente, não se preocupa com o amanhã já tem os problemas dele. Percebem? Jesus fala do amanhã como se o amanhã fosse uma pessoa. Jesus, ele fala de um modo até irônico, porque tem pessoas que começam, ao invés de amar a Deus, ao invés de orar, de confiar, começam a dar ouvidos para todo mundo, começam, como nós dizemos no Brasil, dar tiro para todo lado, não sabe o que é da vida, o coração fica paralisado e o amanhã vira um monstro. E o amanhã se torna um ente, uma entidade que começa a assombrar, a aterrorizar a sua vida, mas essa é uma manhã onde o amanhã está derrotado em nome de Jesus, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Jesus coloca para mim e para você 2 razões para você não deixar o amanhã virar esse gigante. O amanhã paralisar a sua vida, atormentar a sua vida. Olha a primeira razão que Jesus coloca: não se preocupe com o amanhã. Primeiro, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Primeira coisa, Jesus coloca uma linha do que é lícito você se preocupar e do que é ilícito. Ou seja, do que não faz sentido, é uma perda de tempo. A primeira razão: nós não temos controle do amanhã. Você não tem, é uma ilusão você achar que tem controle do amanhã. Você pode planejar, não esqueça isso, mas o seu plano está lá, a borracha está na mão de Deus. Você não sabe se você está vivo no almoço, você não sabe se você está vivo amanhã, você não sabe se tem um acidente. Que Deus nos guarde, livra-nos do mal, Senhor, mas nós não sabemos. Então Jesus está ensinando: peraí, não tem sentido vocês se preocuparem. Algum de vocês pediu para nascer? Não. Você escolheu o dia que você nasceu? Não escolheu o dia que você nasceu. Você escolheu a sua família, a sua carga genética? Não escolheu.
Você não escolheu a época, o ano, a cidade, o hospital, a maternidade. Você não escolhe nada. Então por que você está tão folgado? Abaixa a bola, amém, queridos? É muita largatixa se achando Godzilla, amém, queridos? Se acha um orgulho, uma arrogância. Começa a falar da manhã. Então a carta de Tiago diz assim: vocês nunca falem assim, ano que vem eu vou fazer essa viagem, vou fazer essa venda, vou fechar esse negócio. Vocês têm que falar assim: se Deus quiser, ano que vem eu vou fazer uma viagem. Se Deus quiser, eu vou fechar esse negócio, porque você não é Deus. Você não é Deus. Você não é Deus. Então, Provérbios 27, verso 1 diz assim: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que este ou aquele dia podem te trazer. Jesus está colocando a realidade crua diante de nós. Você não faz sentido se preocupar. Vocês criaram a si próprios? Não criaram. Deus criou. Deus, como Ele criou os passarinhos, como Ele criou os lírios dos vales, como Ele criou os lírios no campo. O lírio do campo, olha só. O que Jesus está querendo dizer? É o lírio silvestre, é o lírio selvagem. Não é um lírio de jardim, não é um lírio cuidado pelo homem. O lírio do campo é mais bonito que Salomão em toda a sua glória. Por quê? Porque Deus cuida dele. Deus cuida da ave do céu. Algum de vocês viu alguma vez um passarinho no meio de uma fila de banco, nervoso no telefone? Faz o Pix. Você viu isso algum dia? Se você ver, pode repreender que o passarinho está endemoniado, meus irmãos. Que não pode. Você não pode o passarinho ficar nervoso. O passarinho não fica nervoso. A risada que nós demos, provavelmente, foi a risada que a multidão ouvindo Jesus deu no monte. Porque o que Jesus fala, ele usa uma caricatura. Ele usa uma figura de linguagem, ele atribui. É igual desenho animado, ele atribui ações humanas a passarinhos. Ele falou assim: algum de vocês já viu passarinho plantando, colhendo, armazenando? Não existe isso. Olha só, Jesus está levando ao ridículo a nossa pretensão de querer controlar as coisas. Vamos deixar essa pretensão aqui essa manhã, amém, queridos? Jesus dá um argumento, ele dá um checkmate. Jesus já começa dando checkmate. Ele fala: não tem sentido. Uma coisa é planejar, uma coisa é orar, uma coisa é ser precavido. Outra coisa, o ansioso, ele está querendo controlar Deus. Ele está querendo controlar. Quem imaginava, Diogo, que ia ter uma guerra de repente agora, um atentado terrorista? Gente, Jesus ele fala sobre isso. Jesus ele ensina recorrentemente. Então Jesus está nos ensinando que a humildade é uma bênção na nossa vida, até para vencer a ansiedade. Amém, queridos? A ansiedade não deixa de ser uma forma de arrogância. A ansiedade não deixa de ser uma forma de precipitação, de apavoramento. Não deixa de ser um modo de ser egoísta. Eu vi um carro, gente, uma vez andando assim, e tinha um adesivo atrás do carro assim: eu me amo e vice-versa. Pelo amor de Deus. De verdade, o carro estava indo para o inferno, só pode, porque tem gente, agora está na moda, a pessoa ganha um prêmio, ao invés dela agradecer, eu dedico o prêmio a mim. Eu agradeço a mim. Tudo bem, uma história de superação, isso é uma coisa. Outra coisa, quem está entendendo? Está na moda, a geração selfie, acostumada a se olhar o tempo inteiro no espelho. Uma geração narcisista, que acha que você é tudo que existe. Não, sinto te dizer, mas o seu umbigo não é o centro do universo. Todo aquele que se exalta será humilhado. O Evangelho nos ensina que Deus está em primeiro lugar. E nós só vamos encontrar propósito e significado na existência quando nós entendemos a realidade. Então o maior é o menor. Os últimos serão os. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. Então é melhor dar do que receber. Então bem-aventurados são os pobres em espírito. Abra suas mãos. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte abre com essa renúncia. Por que você vai ficar ansioso se Deus está no controle? Por que você vai ficar ansioso se você já morreu para você mesmo? É o que Jesus está nos ensinando. Primeira razão para você não ficar ansioso: nós não temos nada sob controle. Segunda razão é que Jesus diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja,
Deus nunca vai dar uma luta maior do que a graça dele na sua vida. A Bíblia diz isso explicitamente. Por exemplo, 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo fala: nunca veio sobre vocês uma provação, um teste maior do que a sua. Deus mesmo dará o escape. Nunca Deus vai te provar. Quem faz isso são os fariseus. Jesus, ele fala assim, aqui em Mateus 23, ele vai dizer: olha, os fariseus, eles colocam jugos pesados nas pessoas, que eles mesmos não são capazes de carregar. Ou seja, eles não vivem aquilo que eles pregam. Eles põem uma coisa impossível. A religião põe jugos pesados nas pessoas. Deus não. Deus, ele dá o Espírito Santo, ele derrama a graça dele sobre a nossa vida. Então basta cada dia o seu próprio mal. Jesus não está negando o mal. O Sermão do Monte é extremamente realista. Só quem não lê, que não entende, que fala que o Sermão do Monte, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Jesus fala das injustiças que os santos sofrem. Fala de luta, fala de tapa na cara, ele fala de gente obrigando você a carregar coisas, de gente te extorquindo, querendo arrancar o que é seu, sem. Jesus, ele fala e nos ensina a lidar com isso. A maneira de Deus, não a maneira das pessoas irregeneradas, vingativas. Jesus ensina então que basta a cada dia o seu próprio mal. Que os desafios que nós enfrentamos na vida, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia então nos ensina esse princípio: enquanto você estiver vivo, vai ter louça para lavar. Amém, queridos? É uma frase da Ida Feldman, designer. Então, é isso. Agora, tem luta? Tem. Mas tem a presença de Deus. Eu quero deixar 3 aplicações pastorais práticas para a sua vida. Quem recebe essa palavra essa manhã? Olha só. Primeira aplicação desse ensinamento de Jesus. Quem ama a palavra de Deus? Quem ama? Quem ama? Quem ama? Número um, abandone a atitude catastrófica e fatalista. Número 1. Jesus está ensinando princípios onde nós vamos aprender uma primeira lição prática. Nós não temos autorização de Cristo de ficar fazendo tempestade em copo d'água. Gente exagerada. Ele diz: não fiquem dizendo: o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? São os pagãos que se comportam dessa maneira. Como se tudo dependesse de vocês. Não, não depende de tudo de vocês, não. As pessoas longe de Deus é que se comportam desesperadas e apavoradas. Vocês falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Existe uma diferença entre murmurar e lamentar. A Bíblia mostra. Murmurar é a pessoa que vive reclamando, xingando, falando palavrões, sem fé, cínica, sarcástica. Essa pessoa murmuradora, é insuportável gente assim. Eu conto a história, eu sempre conto. Um dia eu estava na faculdade com os colegas indo para o almoço. E aí, a gente estava descendo as escadas assim. Eu escutei uma colaboradora da faculdade falar com a outra: puxa, eu podia ter 10 conto para comer um negócio no bandejão ali. Aí eu escutei ela falar isso. E eu voltei e dei 20 reais para ela. Falei: querida, pega esse dinheiro aqui, come um negócio ali. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu dei uma nota de 20 reais para ela. Só que quando eu fui descer a escada, eu escutei ela falar assim com a outra: puxa, por que eu não pedi 50? É verdade. Então o ser humano é triste. Reclama, nada está bom. Tudo perturba, tudo reclama, tudo faz cara feia. Tudo, sabe, gente mimada, gente que reclama de tudo. Diz que a mãe, o pai colocaram a filha de castigo, a filha fez bagunça, quebrou tudo. Fica quietinha aí, filha, fica quietinha. A minha ficou emburrada, nervosa o dia inteiro. Final do dia: filhinha, sai do castigo, vamos tomar um café. Vem cá, filhinha. A menina emburrada chegou na mesa. A mãe: filhinha, faz uma oração por o nosso café. A menina: Deus, obrigado por essa mesa que o Senhor preparou na presença dos meus inimigos. Já pensou uma coisa dessa, gente? Número 1, Jesus está nos ensinando louvar. Não fazer exagero.
Tem gente que faz tempestade no copo d'água, tem gente que é pior. Ele faz a tempestade na tampinha. Já viu isso? Tsunami na tampinha. Tsunami na tampinha. A pessoa, nós precisamos aprender a controlar a boca. Antes de amarrar o diabo, amarra a sua boca. Amarra a língua. Olha só, Provérbios 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muita angústia, evita muito sofrimento, evita muita ansiedade. Quem é cuidadoso no que fala. Tem gente sofrendo porque exagera. Então olha Jesus, não fiquem o tempo inteiro reclamando, perguntando. Ao invés disso, a Bíblia nos ensina a orar. A Bíblia nos ensina a colocar diante dele, por exemplo, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Apóstolo Paulo ensinando o que Jesus ensinou. Antes, com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você recebe essa palavra, querido irmão? Então, não importa o quanto você piore os cenários, você não estará mais preparado para enfrentá-los exagerando, falando. Então a murmuração é o idioma do inferno. Agora, lamentar é a resposta da pessoa de fé. A Bíblia não tem um livro de mimimi de Jeremias. Tem um livro de lamentar. Lamentar é um momento de luta. Então Jesus na cruz, ele cumpriu e ele também pronunciou o Salmo 22, o Salmo da cruz, que é um salmo de lamento. Deus meu, por que me desamparaste? Então existem momentos de lamento, mas a reação da pessoa de fé é chorar diante de Deus, colocar diante de Deus. Amém, queridos? Agora, isso é diferente de ser cínico, de gritar, de xingar. Jesus ensinou que essa atitude só piora a ansiedade, não resolve nada. Para fechar esse ponto, olha só, Números 13 e 14, Números capítulo 13, capítulo 14, conta a história dos espias que chegaram na terra prometida, enviados por Moisés, e voltaram exagerados. Lá tem monstros, eles são gigantes, é impossível essa terra. Caleb não, Caleb falou, não, essa terra é uma bênção, essa terra Deus colocou para nós mesmo. Fala que o povo sofreu quando ouviu o relato. Quando você é uma pessoa envenenada, você envenena a sua casa, você envenena as pessoas, e Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser uma bênção, para você iluminar, salgar, perfumar, que haja na sua vida o aroma de Cristo, em nome de Jesus. Segunda lição prática, a gente já vai orar. Coloque prioridades na sua vida. Coloque prioridades. Jesus falou, o corpo é mais importante do que a roupa. A vida é mais importante que o alimento. Vocês são mais importantes que pássaros, que plantas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então não perca o foco. A pessoa ansiosa muitas vezes vai perdendo o foco. Como nós falamos, ela ao invés de planejar, ao invés de orar, de pedir paciência, ela vai... Eu estava doente um tempo atrás, o meu intestino doente, e eu fui para o hospital, fiz um monte de exames, aí eu cheguei, o médico falou, olha, você está com um negócio que chama síndrome do intestino irritado. Eu falei, me desculpa, médico, eu vou levar ele no psiquiatra, eu não sabia que ele estava irritado, eu vou levar no psicólogo, no terapeuta, porque tomar remédio. Eu falei, o que é isso, médico? Ele falou, Davi, isso daí é estresse. Ele me receitou paciência na receita médica. Diante de Deus, eu tenho essa receita guardada. Ele me receitou paciência. Ele escreveu assim, ó, você precisa de uma coisa. Aí ele escreveu assim. Aí eu olhei, paciência, carimbou. Mas doutor, paciência. É. Aí eu cheguei e comecei a orar. Deus, o fruto do Espírito Santo é paciência. Eu vi uma irmã orando uma vez, e ela orava assim, Deus, me dá paciência agora. Calma, irmã, que nós vamos orar. Nós vamos orar. Quer dizer, nós precisamos um dia de cada vez. Então você tem que priorizar. Não, hoje eu vou enfrentar os desafios de hoje. Amanhã tem o desafio de amanhã. O que eu posso fazer hoje? Eu posso estudar para a prova, eu posso fazer isso.
Eu quero casar. A irmã foi preencher o formulário Estado Civil. Ela colocou socorro. Não, o rapaz quer casar. Pastor, eu sou feio. Eu falei, compre um carro. Eu falei, glória a Deus. Então, eu vou fazer o que eu posso. Vou trabalhar. Vou comprar um carro. Quer dizer, eu vou fazer o que dá para fazer. A minha esposa queria ir pro hotel. Vamos descansar, Davi, vamos pro hotel. E não sei o quê. Eu falei, Natália, não tem condição, é muito caro. Não, Davi, mas tem que ir e tal. Eu fui, então vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Liguei no hotel, quanto que é? Eu falei, misericórdia. Eu falei, dá para parcelar? Eu falei, quantas vezes o senhor quer parcelar? Eu falei, até a batalha do Armagedon, parcela aí para mim. Eu parcelei, só até a volta de Cristo. Eu falei, eu parcelei. Aí você resolve, quer dizer, o que dá para fazer? Quem está entendendo? Agora, não é desesperado que vai resolver o problema. Então coloca prioridades, o que vem primeiro, o que vem depois. Quem está ensinando isso? Jesus, não sou eu que estou falando isso. Quem falou? Jesus, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, primeiro lugar, Deus. E aí você vai organizando. Então, Jesus nos ensina não a fugir dos problemas, mas a encarar com seriedade, encarar com humildade, encarar os desafios. Eu quero orar pela sua vida, nós vamos orar agora. Amém, queridos? E você vai dizer não, porque não é a prioridade hoje. Santidade é dizer não, é renunciar. Quem fala sim para Deus, vai falar não para um monte de coisa. Não, eu estou falando Deus em primeiro lugar. Se Deus está em primeiro lugar, eu estou falando não. Aliás, a palavra que mais repete nesse texto é não. Não acumule tesouro na terra. Não se preocupe. Só não se preocupe são 3 vezes que Jesus fala. Ele fala, não se preocupe, verso 25. Não se preocupe, verso 31. Não se preocupe, verso 34, que a gente está estudando. Então, segundo lugar, coloque prioridades na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Em último lugar, para a gente orar encerrando. Sabe? Busque Deus. E encare os desafios com a bênção de Deus. Jesus não está ensinando você a encarar os problemas sozinho. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos enfrentar os desafios de hoje com a graça de Deus. A preocupação não leva a soluções. Então, nós temos essa promessa do Senhor para nós, sabe? Não tenha medo do amanhã, porque Jesus já está lá. Cada um dos seus dias, antes de passar até você, passa por Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Cada um dos seus dias passam primeiro por Jesus. Por isso que nós estamos na igreja. Você não está sozinho. Por isso que o pastor Diogo Dantas subiu aqui e falou de tantas programações. Amém, queridos? Falou, tem até o telefone do solteiro. Louvado seja Deus. Tem o telefone. Tem o grupo pequeno. Não, eu quero me integrar. Eu vou fazer o curso de membros. Requisito 6 meses. Vou embora. Não, já está. Tem que ficar. Fica aqui. Então, cumpri o requisito. Vou me organizar no mês tal. Eu vou me matricular. Quem está entendendo? Amém, queridos? Você não está sozinho. Isso é o povo de Deus. Isso é a igreja. Nós somos, então, ligados uns nos outros. E o cabeça é Cristo Jesus. E todos nós vamos crescendo. Nós não estamos sozinhos. Jesus ensinou isso para os discípulos, no plural. O Sermão do Monte é sempre no plural. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ele está falando isso para a igreja, para os discípulos e discípulas. Então, nós juntos vamos enfrentar esses desafios. Vamos pedir oração. O ansioso é aquele que acredita mais no problema do que nas promessas de Deus. E esse texto tem uma promessa. Ele fala, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas essenciais serão acrescentadas. Eu vou encerrar dizendo isso. Lança sobre Deus a ansiedade agora. Nós vamos participar da ceia agora. Você vai deixar aqui. Jesus proíbe você de andar com ansiedade. Quem está carregando quem está entendendo? As más preocupações, está errado. Ele fala, homens de pequena fé. Ele equipara o incrédulo. Você tem que levar daqui as boas preocupações, amém? Você tem que levar daqui aquilo que vai ser bênção, aquilo que é responsabilidade. Agora, as más preocupações, nós vamos deixar aqui. Nós vamos deixar aqui. O apóstolo Pedro falou a mesma coisa. Final da carta de Pedro, ele fala assim, olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado
de vós. Pedro era ansioso. Pedro é o discípulo mais ansioso de Jesus. Mais ansioso de Jesus. Pedro era exagerado. Jesus falou assim: Pedro, eu vou lavar seu pé. Nunca lavarás. Nunca. Mas Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Lava tudo agora, Senhor. Cabeça, mão, pé, tudo agora. O sujeito vai do nunca, não nunca, para tudo agora. Em um segundo. Foram prender Jesus. Ele arrancou a orelha do soldado. Ele bateu no soldado, arrancou. É a parábola da orelha perdida. Jesus, Pedro, pegou a orelha do... Ele era impulsivo, Pedro. Pedro era impulsivo, exagerado, impulsivo, até inconsequente. Ele falou assim: Jesus falou: vocês vão tudo me trair. Jesus, eu nunca vou te trair. Ele fala várias vezes nunca. Ele era, a gente fala no Brasil, 880, né? Ele era assim, nunca. Pedro, só hoje você vai me trair 3 vezes ainda. Então Jesus colocou aí, mas ele foi tratado. Ele foi tratado por Jesus, tratado. Aí quando você vai ler as cartas de Pedro, agora maduro, quem quer amadurecer? Eu quero amadurecer. Ele amadureceu. Aí ele fala assim: agora cresçam na graça e no conhecimento. Ele se tornou alguém equilibrado, ele se tornou, e ele vai falar: lancem sobre ele. É um ex-ansioso falando para quem está ansioso hoje. Lancem sobre ele. Lançar não é deixar emprestado com Deus. Lançar é abandonar, é a palavra abandonar. Lança, abandona. Não é ioiô. Jesus, agora peguei de volta. Não, lança. Alguma ansiedade, ele diz? Muita ansiedade, ele diz? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É um ato de fé. Eu vou encerrar para a gente cantar com essa ilustração, para você nunca esquecer. Eu ouvi isso quando eu era pequeno, Diogo. Eu nunca esqueci. É uma ilustração do Charles Spurgeon, de um pregador, falar, eu nunca esqueci. Tinha um homem na roça, e ele pediu carona na carroça para ir para a vila. E ele estava segurando assim um saco pesado, uma mala pesada, uma mochila, uma bolsa muito pesada. E ele, me dá uma carona, eu estou indo para a vila. E o carroceiro parou, não, sobe aí. Ele subiu com a bolsa nas costas e ficou na carroça com a bolsa nas costas. E o carroceiro está andando, e ele com a bolsa nas costas, o carroceiro falou, coloca essa bolsa no chão. Não, eu não quero te incomodar, eu não quero te incomodar. O carroceiro falou, qual que é o teu problema? Eu já estou carregando você e sua bolsa de todo jeito. Eu já estou carregando você. Para mim não vai fazer diferença nenhuma se a bolsa está nas suas costas ou aqui no chão. Agora, para você vai ficar com as costas quebradas, com a coluna torta. Para mim não faz diferença. Então põe aqui, cara, é verdade, né? É verdade. Põe aqui. E ele coloca a bolsa. Eu nunca mais esqueci isso, porque ilustra o que a Bíblia está ensinando. Você já confiou sua vida nas mãos de Deus? Por que você está carregando peso inútil? Olha a palavra de Jesus para mim e para a sua vida. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem vai te aliviar é o Senhor. Quem vai aliviar a sua casa é Jesus. É o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o príncipe da paz. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. É no nome dele que nós estamos reunidos. É no nome dele que os demônios são expulsos. É no nome dele que nós somos salvos. É no nome dele que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Que a bênção de Deus esteja na sua casa. Que a bênção do Senhor esteja no seu casamento, na sua família. Deixe o seu peso aqui essa manhã. Ele levou no madeiro as nossas transgressões, as nossas culpas. Pare de se culpar. Você não é um sacerdote de Baal para ficar se flagelando. Você não é um sacerdote de Baal para ficar se ferindo e achar que com essas autoferidas, automutilação, você vai ser purificado. Não, o seu pecado foi levado na cruz por Jesus de Nazaré. Ele é o único que pode te perdoar. Ele é o único que pode te limpar. Nem todas as águas dos oceanos podem te purificar, mas essa manhã, uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Fica de pé no seu lugar, erga as mãos. 1 minuto de gratidão, agradeço o Senhor. 1 minuto de louvor, 1 minuto. Vou passar a palavra aqui, 1 minuto.
Um minuto de louvor, louve, um minuto, agradeça, obrigado, Senhor. Eu Obrigado. preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, Aleluia, cante isso. outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele que cuida. Porque Ele é quem cuida de mim. Sim. O meu Deus cuida de mim. Erga a mão, declare isso com fé. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. eu amo a sua casa. Confesse isso. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Aleluia. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, graças a Deus. Que maravilha, que palavra boa para o nosso coração.